Amém. Glória a Deus. Que bom que você veio. Que bom. A gente vai continuar hoje, irmãos, falando. Deixa eu só baixar um pouquinho meu volume aqui, que eu acho que está um pouco alto. A gente vai continuar falando hoje sobre o livro de Tiago, né? Nós temos feito uma série de mensagens na carta de Tiago. E hoje, irmãos, a gente vai falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre as nossas línguas, as nossas bocas, as palavras que saem. Que Tiago, quando fala língua, né? Ele está querendo falar sobre as nossas palavras. Então eu queria te convidar, se você puder, se você tem uma Bíblia aí, ou se você tem um celular, você pode abrir ou acessar Tiago capítulo 3. E nós vamos ler juntos alguns versículos do capítulo 3 de Tiago. Depois de Hebreus, né? Quem achou diz amém? Poucos acharam, né? Vou dar mais uns minutinhos para vocês. Ou é o frio que está fazendo o pessoal ficar mais quietinho? Mas então, amados, o tema da nossa mensagem hoje, como eu falei, é que a fé ativa, que é o que a gente tem falado, né? Nós temos falado que a nossa fé precisa ser ativa, ativamente viva, como disse o irmão Diego muito bem na semana passada. Ou seja, é uma fé de teoria, mas é uma fé de prática, né? E a nossa fé ativa, ela domina, ou ela precisa dominar a nossa língua e, por consequência, o nosso coração. Vamos ler o que está escrito lá na Bíblia, Tiago, capítulo 3, do 1 ao 12, nós vamos ler. Amém? Diz assim na minha versão aqui: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil, peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos. Isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Eu queria orar antes da gente começar a falar. Se você puder, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, minha oração nessa noite é que essa palavra tão dura, ela possa atingir o objetivo do Senhor nos nossos corações. Eu oro para que não haja nenhum impedimento. Eu oro para que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos espirituais,
e nos ajude a entender o que o Senhor tem para nos falar essa noite, em nome de Jesus. Amém. Esse é aquele tipo de texto que a gente não precisaria nem pregar. Se a gente fechasse a Bíblia agora e dissesse assim: amém, irmãos, vamos para casa, Deus já teria falado muito. De fato, Ele é muito claro. Mas eu quero pedir permissão para você, para eu tentar, de alguma forma, explicar um pouco mais a respeito dele, tá bom? E para a gente pensar, eu queria te fazer uma pergunta. Eu acho que eu coloquei ali. Se você pudesse gravar a última semana, todas as palavras que você disse, você autorizaria que a gente reproduzisse no sistema de som da igreja tudo que você falou na semana? Todas as palavras. Se você parar para pensar agora, refletir um minutinho aí no seu lugar, quantas palavras de cura, de bênção, de incentivo você deu? Quantas palavras você usou para ferir alguém, machucar alguém, prejudicar alguém, falar mal de alguém, sei lá, contar coisas que não eram verdade? E isso aqui, irmãos, é para todos nós. Não tem nenhum de nós aqui que com certeza falou só coisa boa. É bem provável que todos nós aqui, em algum momento, a gente tenha falado alguma coisa que a gente se arrependeu. Nessa última semana, que dirá na vida, não é? Hoje, continuando a série, então, a gente chega no capítulo 3 de Tiago. Nós já falamos lá no começo sobre que a nossa fé precisa ser forte para suportar as provações da vida. Nós já falamos que a gente precisa resistir às tentações. Nós já falamos que a gente precisa não só falar, mas viver aquilo que a gente disse que acredita. Mais de uma vez a gente falou sobre isso. Eu já falei lá no começo, depois, semana passada, o Diego também falou sobre isso. Fé e obras, né? Viver aquilo que a gente acredita, que a gente fala que acredita. E hoje, aqui no capítulo 3, é interessante porque o Tiago, ele vai falar sobre língua, mas ele começa falando sobre outra coisa. Olha ali o versículo 2. No versículo 2, Tiago diz que alguns de nós cometemos erros. Sim ou não? Tiago diz que quantos de nós cometem erros? Todos. Tiago vai dizer, versículo 2, que todo mundo, em algum momento, tropeça em algumas coisas. Então, ninguém aqui nunca tropeçou em nada. Todo mundo, a palavra todos inclui você e eu também. Todos tropeçam em alguma coisa. Ou seja, a igreja não é um lugar de gente perfeita. Às vezes a gente conversa com as pessoas, né? Convida para vir à igreja, incentiva. E a resposta é: não, eu não vou porque eu ainda não estou perfeito. Quando eu melhorar, aí eu vou. Quando eu parar disso, eu parar daquilo, quando eu mudar isso, eu mudar aquilo. Mas a igreja não é um lugar para gente perfeita. A igreja é um lugar para mim e para você. Na verdade é o contrário disso. A igreja é o lugar daquelas pessoas que entenderam que não são perfeitas e precisam desesperadamente de Jesus na sua vida. Porque sem Jesus a gente não consegue. Então a igreja é um lugar de restauração. A igreja é um lugar onde é proibida a entrada de gente perfeita. Porque se você for perfeito e você entrar aqui, você vai ver um monte de gente imperfeita. Não está proibido perfeito entrar. A igreja é a comunidade de gente imperfeita que se encontrou com o único que é perfeito, Jesus.
entregou sua vida para Jesus, que é perfeito. E Jesus, que é perfeito, nos ajuda para que a gente possa se aperfeiçoar, ou seja, se tornar um pouquinho menos pior, né? É essa expressão que eu gosto de usar. Não é nem melhor, é menos pior. A gente vai se tornando menos pior cada dia que passa, andando com Jesus, mais parecido com Ele. Então, Tiago vai dizer que todos nós tropeçamos em alguma coisa. E é por isso que no versículo 1 ele vai dizer, antes do 2, que não é bom que muita gente seja líder, né? Versículo 1 ele diz isso, né? Não é bom, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. Por quê? Quem ensina será julgado com maior rigor. Maior é a responsabilidade de quem ensina os outros. É isso que Tiago vai dizer. Mas o que tem a ver isso com a história da língua? Por que Tiago faz essa introdução para falar sobre as nossas palavras? Bom, eu já expliquei para vocês que todas as cartas da Bíblia foram escritas com algum objetivo. Normalmente, quando algum dos escritores bíblicos escrevia, é porque estava acontecendo aquilo que a carta vai tratar. Então é muito provável que as pessoas, os judeus, porque Tiago escreve para os judeus que estavam se convertendo, então é muito provável que esses judeus que estavam se convertendo estavam tropeçando nas palavras. Eles estavam se ofendendo, se xingando, brigando, falando mal uns dos outros. Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo, mas era questão de língua. Não estavam conseguindo controlar a língua dentro da boca. Não estavam conseguindo ficar quietos. Provavelmente esses irmãos eram como aquelas pessoas que dizem assim: eu falo mesmo. Não, porque eu dou a quem doer, eu falo mesmo. Eu sempre digo, eu nunca conheci uma pessoa que diga, eu ouço mesmo. Pode falar que eu ouço mesmo. Não tem, né? A gente não ouve, a gente não aguenta, a gente fala. Principalmente os sanguíneos, né? Não consegue segurar. E o mais interessante é que provavelmente naquela comunidade os líderes estavam errando nisso também. Talvez o pecado, o problema começasse de cima para baixo. E esse pecado nós vamos chamar de contenda. Na verdade, o capítulo 3 e o 4 são uma espécie de sanduíche do autor que vai falar desse problema. Então, no capítulo 3, que a gente está estudando agora aqui, do 1 ao 12, né, Tiago vai falar sobre o perigo da língua, da gente não ter cuidado das nossas palavras. Depois, na semana que vem, no texto que a gente vai estudar, do 13 ao 18, Tiago vai falar da solução para esse problema, que é a sabedoria que vem de Deus. Vai dizer, tem uma sabedoria humana e tem uma sabedoria de Deus. A gente precisa dessa sabedoria para poder vencer essa história da língua. Depois, no capítulo 4, Tiago vai novamente tratar de vários conflitos, entre eles a língua. Porque, meus irmãos, percebam, igreja é um lugar onde tem pessoas. Onde tem pessoas tem problema. E não é de hoje, é desde aquela época, há tantos anos que essa carta foi escrita. Já havia problemas, já haviam dificuldades, já haviam contendas. Por isso, Tiago achou importante incluir nessa carta este assunto, para falar para cristãos, para gente convertida, que eles precisam cuidar com as suas palavras. Para falar para cristão, para gente convertida, que eles precisam cuidar para não ficar brigando. Se não fosse um problema que estava acontecendo, ele não ia falar sobre isso. Tiago não ia se dar o trabalho de escrever, de gastar vários versículos dessa carta para tratar desse assunto, se não fosse um problema que estava acontecendo. Então a gente entende que estava acontecendo um problema naquela igreja, naquela comunidade, naquelas pessoas que estavam se convertendo, e o problema era que tinha
contenda, tinha briga, tinha discussão, tinha uns falando mal dos outros. Glória a Deus que hoje em dia não acontece mais isso, né, irmãos? Glória a Deus que hoje em dia a gente é crente, só fala coisa abençoada, só palavra de bênção, o dia inteiro louvando a Deus, nunca se xinga, nunca se ofende, nunca briga. Lógico que não, né? A gente ainda não é perfeito. Perfeito é o nosso Deus. Nós estamos caminhando com Ele, tentando despiorar, mas perfeito só Ele. Por isso é urgente, irmão, se nós quisermos viver em comunidade, nós precisamos prestar atenção nisso aqui que o Tiago está falando. A gente precisa ouvir e prestar atenção no que Tiago está nos ensinando hoje. Tiago nos ensina que a fé ativa domina a língua e, por consequência, ela domina o coração. Versículo 2, segunda parte, diz: se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Irmãos, a nossa língua, ela tem grande poder de influência, não só para os outros, mas para a gente mesmo. A palavra traduzida aqui como língua, no grego, é glossa, ou glossa, e diz respeito ao nosso discurso, nosso conteúdo, o conteúdo da nossa fala. Nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Aquilo que a gente fala para os outros pode ser um bálsamo, uma alegria, um alívio para o coração, mas também pode ser como se fosse um soco. Às vezes é pior a palavra que alguém dá do que levar um soco. Então a gente precisa tomar cuidado com o conteúdo dos nossos discursos e com a consequência que esses discursos podem ter na nossa vida e na vida dos outros. Quer ver o versículo 5? Assim também a língua é algo pequeno. Cadê? Passa adiante. Parou aí? Versículo 5. Pode passar mais. Aí. Assim também a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E eu não consigo ler esse texto e não me lembrar de uma história do pastor Baio quando era criança, que ele contou uma vez que eles botaram fogo numa floresta no Canadá, ele e o irmão dele, sem querer. Depois fugiram. Então qualquer foguinho mal controlado pode incendiar uma casa, pode incendiar uma floresta, pode incendiar muita coisa. Então às vezes a gente acha que a nossa palavra, não foi nada, essa pessoa tinha que ouvir, eu precisava falar, estava engasgado aqui, pastor, eu tinha que falar. Só que aquilo pode gerar um incêndio, pode se tornar um problema, e às vezes um problema que vai ser difícil de controlar. Então às vezes a gente quer dar um discurso grandioso. Quem nunca, né? Quis dar um discurso grandioso. Mas essa pessoa precisa ouvir umas verdades, e alguém tem que dizer, esse alguém sou eu. E aí, esse nosso discurso grandioso, às vezes ele até ganha a discussão, aparentemente, né? A gente saiu vitorioso, mas na verdade a gente perde o coração da pessoa, perde a amizade da pessoa. Muitas vezes a gente quer ganhar a discussão, mas a gente está pouco se importando com a pessoa, e está pouco se importando com o relacionamento, o nosso relacionamento. A gente só quer ganhar a briga. Só que pensa num relacionamento aí, né? Marido, mulher, pai, filho, amigos.
Nós não somos inimigos. A gente está jogando no mesmo time. Então a gente não deveria querer ganhar a briga, a gente deveria querer ganhar o coração da pessoa, ganhar o relacionamento, ganhar a amizade, resolver o problema. Mas às vezes a gente está mais preocupado em dar um discurso grandioso do que em resolver o problema. Quem nunca pecou nisso daí? Às vezes as pessoas usam a sua boca para exaltar o quanto elas são boas e os outros não são, o quanto elas são inteligentes e os outros não são, o quanto elas são e os outros não são. Usam a boca para destruir, às vezes, o coração de outra pessoa. Ou, às vezes, usam a boca para falar mal de alguém. E eu sempre digo o seguinte: nós temos que ser aqueles onde a fofoca chega e acaba. Se a fofoca chega em você, ela tem que terminar ali. Tem que dizer para a pessoa que chegou com aquela informação que não vem de Deus, e dizer assim: não, eu não quero saber. Isso que você quer me contar, eu não quero ouvir. Pode contar para outra pessoa que queira participar disso, mas eu não quero. Em mim vai acabar isso. Porque se nós fizermos isso, nós vamos acabar com isso na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor. Porque elas vão saber que não dá para contar uma fofoca para a Diana, porque ela não deixa. Ela não deixa, acaba nela. Né? Não dá para contar. Ela é chata. Queria fazer uma fofoquinha, ela não deixou. Nós temos que ser as pessoas onde a fofoca chega e morre. Amém? Onde a maledicência chega e morre. Onde a reclamação, a murmuração. Porque a fofoca se espalha, mas a murmuração também. Vocês já perceberam que a murmuração ela tem muito mais poder de se espalhar do que a alegria? Às vezes tu está feliz no teu trabalho, lá tomando um café. Chega um abençoado do teu lado e fala: está muito frio hoje. E daí tu já vira e já diz: é verdade, né? Está frio. Eu gosto mais do verão. E daí era um reclamando, já virou dois. Sem querer, a gente não percebe, mas a gente tem uma cultura de reclamação. Quando está frio, reclama que está frio. Quando está quente, reclama que está quente. Quando está chovendo, reclama que está chovendo. Quando não chove, reclama que não está chovendo há muito tempo. A gente nunca está satisfeito, parece. A gente está sempre usando a nossa boca para espalhar alguma coisa que não é legal. Então seja aquele chato que se alguém chegar e disser assim: está chovendo, tu diga assim: glória a Deus, porque nós precisávamos de chuva mesmo. A terra estava precisando de chuva para dar as plantas, né? Para a gente ter as bergamotas, as laranjas, que é época, né? A gente tem que entender que existem 4 estações. Thaís falou sobre isso no encontro das mulheres, né? Todas as estações são necessárias. O verão é tão necessário quanto o inverno, que é tão necessário quanto a primavera, que é tão necessário quanto o outono. As 4 estações são importantes. E a gente vive isso na nossa vida. Em outro momento a gente pode falar sobre isso. Mas olha o que diz o Jonathan Edwards, que é um grande avivalista, homem de Deus. Ele fala assim: as palavras de um cristão devem ser como mel, doces, curativas e verdadeiras. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Nossa, que forte. É isso aí. Efésios 4, 29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? Palavra ruim, que não edifica, palavra que não vem de Deus. E daí se pode incluir desde palavrão até você amaldiçoar alguém, xingar alguém, brigar com alguém. Palavra torpe.
Uma pergunta para a gente refletir: as minhas palavras, elas estão contaminando os outros para o bem, ou elas estão contaminando os outros para o mal? Quando eu falo, eu estou levando palavras de bênção, de alegria, palavra de Deus, ou eu estou levando reclamação, fofoca, murmuração? O que sai da minha boca? As minhas palavras são fonte de vida, ou são uma fagulha de destruição que incendeia uma grande floresta? Eu quero te encorajar a você escolher uma pessoa para você abençoar com as suas palavras. Pelo menos uma, você pode fazer isso com várias. Mas essa semana eu queria encorajar você a fazer uma ligação, fazer uma visita, mandar uma mensagem no WhatsApp, escrever uma carta, um e-mail. Não sei se alguém ainda usa isso, mas enfim, você escolheu uma pessoa para você abençoar com as suas palavras. E você vai então visitar essa pessoa, você vai ligar para essa pessoa, mandar uma mensagem para essa pessoa, escrever uma cartinha para essa pessoa, entregar. E o conteúdo da sua fala vai ser apenas coisas que vão edificar e abençoar essa pessoa. Você pode dizer o quanto você gosta, admira, enfim, escolha bem as palavras. Mas eu queria desafiar todo mundo a fazer isso essa semana. Quem topa? Amém? Vamos fazer isso? Escolhe uma pessoa. Pode ser um parente, um amigo, um colega de trabalho, um vizinho, alguém aqui da igreja, alguém que é da igreja e que a gente sabe que não está vindo, que está sumido, que faz tempo que não aparece. Não manda aquela mensagem assim, e aí sumido, né? Faz gracinha. Manda uma mensagem dizendo: eu queria te mandar essa mensagem para dizer o quanto tu é importante e faz falta aqui na nossa igreja. Quanto a gente gosta de ti. Amém? Vamos fazer isso? Todo mundo usando as palavras para abençoar, por mensagem ou pessoalmente. Mas não deixe de fazer isso. Se você quiser e puder, faça hoje ainda, para não sumir da sua cabeça essa ideia. Amanhã você dormir e esquecer. Então você faça isso se puder ainda hoje, tá bom? Porque a fé ativa domina a língua e por consequência o coração. Afinal, a nossa língua tem grande poder de influência. E a nossa língua, se não for controlada, pode causar muita destruição. Versículo 6 vai dizer que a língua é uma chama de fogo. Na minha versão fala assim. Vai dizer que o próprio inferno acende a nossa língua às vezes. Nossa, que forte isso, né? E o versículo 8 vai dizer que ela é incontrolável, perversa e cheia de veneno mortífero. Eu não sei se alguém aqui já conversou com uma pessoa que a língua da pessoa só tem veneno. Mas existe gente assim. E às vezes, sem querer, a gente acaba se tornando assim também. Venenoso da língua, maldoso, sempre uma piadinha, sempre achando defeito, sempre reclamando, sempre destilando veneno. Tiago usa expressões muito fortes. Ele vai falar em incêndio, vai falar em inferno, vai falar em veneno, vai falar em animal indomado. Por quê? Para mostrar o quão perigoso pode ser o conteúdo da nossa fala. Para mostrar que a nossa palavra, as nossas palavras, se a gente não tiver sabedoria para usar, elas podem destruir famílias, elas podem destruir reputações e elas podem destruir até igrejas. Eu conheci um irmão em Cristo que inventaram uma mentira a respeito dele.
E esse homem foi caluniado por anos, teve que se esconder, até que a pessoa que mentiu disse o que tinha falado e disse que aquilo não era verdade. Mas até hoje, esse homem ainda cai em descrédito com algumas pessoas, ainda não confiam nele, ainda tem dificuldade, por causa daquela mentira que contaram a respeito dele e que perdurou por anos. Percebe como uma palavra maldita pode destruir a vida de alguém? Isso é muito sério, meus irmãos. O A.W. Tozer, que é um outro escritor que eu gosto bastante, ele fala que a língua que não é cheia do Espírito, ele está falando do Espírito Santo de Deus, né? A língua que não é cheia do Espírito é cheia de veneno. Provérbios 10, 19. Aliás, Salmo 141, 13. Põe guarda a minha boca, Senhor. O salmista está pedindo que Deus ajude ele a colocar guarda na boca, né? Tapar a boca. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta pecado. É por isso que a Bíblia também vai dizer que até o tolo, quando fica calado, é tido por sábio. Porque às vezes, irmãos, a gente não tem nada para falar, então é melhor ficar quieto. Alguém nos disse que a gente sempre tem que ter resposta para tudo, especialmente se você é líder. Mas deixa eu te falar, é mais sábio você saber que às vezes você não vai ter resposta, e que às vezes é mais importante ficar quieto e sentar do lado da pessoa e dar um abraço, do que dar um discurso. Nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. E às vezes a gente fala demais e fala bobagem. Então a gente precisa aprender, que eu já falei isso várias vezes aqui, né? Que Deus fez a gente com 2 orelhinhas e uma boquinha. A gente devia ouvir o dobro do que fala. Mas às vezes parece que tem gente que tem 3 bocas e um ouvido, ou meio ouvido. A gente precisa aprender a controlar o que sai da nossa boca, irmãos. O que eu venho alimentando na minha fala? Louvor a Deus, gratidão, palavras do Senhor, ou murmuração, reclamação, briga, contenda? Além daquele primeiro desafio, eu quero te fazer um segundo desafio. Se você quiser anotar para não esquecer, faz isso. O segundo desafio é um jejum de 24 horas de reclamação, fofoca, murmuração e qualquer outra palavra que não seja abençoadora. Amém? Vamos tentar ficar 24 horas essa semana, um dia, sem reclamar. Vamos tentar ficar 24 horas, um dia, sem criticar. Ah, mas a minha crítica é construtiva para você, para o outro às vezes é uma bomba. Você está achando que está sendo construtivo, mas para o outro é um soco no estômago. 24 horas de jejum de palavras malditas. Quem topa? É para tentar e pedir ajuda de Deus. Ele vai nos ajudar. E depois, se quiser me falar, pastor, consegui, pode me chamar e me falar, me manda uma mensagem lá. Deu certo. A fé ativa domina a língua, irmãos, e por consequência domina o coração, porque a nossa língua tem grande poder de influência, porque se ela não for controlada pode causar muita destruição, e porque ela revela o que tem no coração. Tem uma musiquinha de criança que fala, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio.
É um versículo bíblico também. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Versículo 9 de Tiago 3. Às vezes louva o Senhor e Pai, às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. Versículo 11. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? E aí, meu irmão, minha irmã, você acha que pode sair duas coisas diferentes da mesma fonte? Eventualmente, sem querer, até pode, mas não pode ser uma prática, não pode ser um padrão. É disso que o Tiago está falando. Ele está de novo falando de fé e obras aqui. Está dizendo: você diz que é de Deus, louva a Deus, fala, né? Porque a gente, quando começa a vir na igreja, a gente aprende a linguagem do crente, né? Paz do Senhor, irmão, glória a Deus, amém, Deus te abençoe. Mas às vezes é da boca para fora, e o coração está cheio de quê? Mateus 12:34, a boca fala do que o coração está cheio. A fala não é só uma questão de língua, de palavras, né? A fala, o conteúdo da nossa fala reflete o conteúdo do nosso coração. Do que o meu coração está cheio? Charles Spurgeon disse que se Cristo habita em nosso coração, Ele reinará sobre a nossa língua. Em Lucas 6:45 diz que da abundância do coração fala a boca. Tiago 1:26, que a gente já estudou, diz: se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a língua, engana a si mesmo. Então, meus irmãos, não existe cristão teórico, cristão na teoria. Ou você é cristão na prática, ou você não é cristão. Se alguém julgasse a tua espiritualidade só pelas tuas palavras, como que você acha que essa pessoa iria te enxergar? Ela ia dizer: não, essa pessoa realmente, ele tem os defeitos dele, ele, de vez em quando ele erra, mas ele é um cristão, ele ama Jesus. Ou ele ia dizer: não, tá louco? Se isso aí é ser crente, eu não quero, eu estou fora. Igual esse eu não quero ser. E às vezes é o que acontece, né, irmãos? Às vezes a gente está correndo as pessoas. Daí depois convida para a igreja, a pessoa olha e diz assim: igreja? Não vou. Porque as pessoas, elas nos observam. Elas olham se elas querem ser parecidas com a gente ou não. A primeira Bíblia que elas vão ler é você. Nós precisamos pedir a Deus que santifique a nossa mente, santifique o nosso coração, porque a nossa língua vai seguir o nosso coração transformado. O problema nunca é o problema, né, Diego? O problema nunca é o problema. O problema é mais profundo, normalmente. Eu falei isso porque eu estou estudando terapia agora e eu aprendi isso. E o Diego também é formado em terapia, né? E então tem um professor lá que ele fala: o problema nunca é o problema. O problema é o que a gente vê na superfície, mas o problema está no fundo, está na raiz. E o problema normalmente não é só as palavras, o problema é o coração. Então a gente precisa pedir que Deus transforme o nosso coração, que Ele transforme a nossa mente, né? A renovação da nossa mente, que é o nosso culto racional. Transforme a nossa mente, para que daí sim as nossas palavras sigam a direção do nosso coração. Porque uma língua domada vai levar um coração transformado. Ou melhor, coração transformado vai levar uma língua domada, e uma coisa está ligada à outra. Língua domada, coração transformado, é o que a gente pede para o nosso Deus. A língua é um espelho do coração. A língua é um espelho do coração. A nossa boca, as nossas palavras
refletem o que tem lá dentro de nós. O Espírito Santo não quer só que você comece a dizer glória a Deus, amém, paz do Senhor, ou graça e paz, que é a nossa versão batista, a mesma coisa. Ele não quer que você diga apenas que bênção, palavras de crente. O Espírito Santo quer transformar seu coração. Ele não quer mudar sua roupa, ele quer mudar seu coração. Entende que tudo passa por uma transformação interior que só Jesus pode fazer? O Espírito Santo não quer que você aprenda evangeliquez fluente. Ele quer que você aprenda a controlar seu coração, controlar sua boca. Ele quer dar para você uma coisa que faz parte do fruto do Espírito, que se chama domínio próprio. Domínio próprio é a capacidade de controlar a si mesmo, que é difícil, mas o Espírito Santo tem para dar. E Ele quer que você desenvolva isso. Então, meus irmãos, na verdade, não é só uma questão de palavras, mas é uma questão de coração. O Espírito Santo quer controlar seu coração. Amém? Para terminar, mais um desafio essa semana. Então, além de você escolher alguém para falar palavras de bênção, além de você fazer um jejum de pelo menos 24 horas de reclamação, murmuração, palavras ruins, eu queria te desafiar para a partir de amanhã, quando você acordar, antes de você falar qualquer coisa para alguém, antes de você pegar o celular, que você dobrasse os seus joelhos e falasse com Deus. Você entregasse o seu dia nas mãos de Deus, e você dissesse: Senhor, me ajuda, hoje eu não quero pecar com as minhas palavras. Amém? Você aceita o desafio? Para terminar, o Salmo 19, versículo 14, eu já quero convidar os irmãos do louvor, porque a gente vai cantar esse salmo, esse versículo. Salmo 19, 14 diz: Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a Ti. E a gente vai cantar isso juntos. Eu queria te convidar a ficar de pé. E depois que a gente cantar, eu quero orar por você. Se você precisa de uma oração por esse motivo das palavras, ou por qualquer outro motivo, eu queria te convidar você, depois dessa canção, sair do seu lugar e vir aqui, porque a gente vai orar por ti daí. Mas primeiro a gente vai cantar juntos, então.